tarde, sétimo ano. Hoje estamos iniciando nosso terceiro bimestre, certo? E estaremos estudando hoje o nosso 15º capítulo, certo? Lembrando, pessoal, que anteriormente a gente falou um pouquinho sobre o reino vegetal, certo? Conhecemos um pouco dela, da sua diversidade, certo? Hoje nós estaremos estudando um pouquinho do nosso reino animal. Vamos aí ver o conjunto das espécies de determinada região, certo? E sua variedade. Então a gente vai estar aí vendo um pouquinho de cada uma dessas variedades, observando num conjunto, né, o que é essa biodiversidade, ver um pouquinho desse conceito. Resumidamente, pessoal, lembrando a vocês que é muito importante que você, como estudante, dê uma revisada no conteúdo, dê uma lida, né, em todo o capítulo do livro, tá ok? Após a nossa aula, vocês podem estar revendo esse capítulo do livro e respondendo às atividades, ok? Vamos aí também continuar com as nossas aulas gravadas, certo? Como orientação dos nossos gestores. E posteriormente, na revisão e leitura da prova, estaremos aí realizando a nossa live com a participação de todos vocês. Porém, qualquer dúvida, estarei como sempre à disposição de vocês no privado, pessoal. Não vamos tumultuar o grupo. Vamos deixar o grupo para a gente tratar a questão didática da escola. As questões relacionadas às dúvidas de vocês, me procurem no privado, que estarei à disposição até às 18 horas. Vamos lá. Biodiversidade animal, conhecer para preservar. Agora, vamos conhecer um pouquinho dessa biodiversidade, certo? Ou seja, o conjunto dessas variedades de espécie, ou seja, biodiversidade do reino animal. O que é a biodiversidade? Bio significa vida, refere-se às diversidades biológicas para designar a variedade de formas de vida em todos os níveis, desde os micro-organismos até a flora, a fauna silvestres, além das espécies humanas. Diversidade significa variedade. Como falamos anteriormente, vamos estudar a variedade dos animais. Para mantermos um controle, ou seja, né, para a gente manter um certo nível de controle no nosso meio ambiente, nós precisamos seguir algumas regras. Por quê? Porque o desequilíbrio desse controle, ele pode nos causar alguns danos. Que problemas são esses? Atualmente, certo? Animais e plantas estão sendo constantemente ameaçados pela ação agressiva do homem contra o meio ambiente. Caso essas atitudes, a tendência é que a biodiversidade da Terra sofra danos possivelmente irreversíveis. Então, pessoal, por isso que é importante preservarmos, para que a gente possa manter esse equilíbrio, para que a gente não venha a destruir o meio ambiente, certo? E assim causar danos que possam posteriormente, né, se voltando contra nós, né, através da natureza, que a gente sabe, né, que ela nos cobra aquilo que é retirado dela de certa forma, né, agressivamente. Vamos falar um pouco do reino animalia, certo? Vamos falar um pouquinho dessas variedades aí que a gente acabou de citar. Características gerais. Eles são multicelulares, ou seja, não existe nenhum animal com apenas uma célula. Ele é formado por mais de uma célula. Eucariontes possui uma única célula, certo? Onde o núcleo está envolto por uma membrana nuclear. Eles são heterotróficos. Eles precisam de matéria orgânica para se alimentar, certo?
eles não são capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Vivem em vários ambientes, em diversos ambientes diferentes, certo? Esses seres heterotróficos também eles podem ser herbívoros, carnívoros, parasitas e até mesmo saprófagos. E o que significa isso? Precisam se alimentar de matéria em decomposição. Classificação. Quanto à classificação, eles podem ser vertebrados e invertebrados. Vertebrados que possuem a coluna vertebral e invertebrados, eles levam-se em consideração a ausência dessa coluna vertebral. Então, essa é a diferença entre elas, que é importante a gente estar observando, né? E que em estudos anteriores a gente já viu mais detalhadamente. Poríferos, quinidários, plateumintos, nematódeos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, que estaremos aí vendo cada um separadamente. Poríferos, animais aquáticos, invertebrados e fixos em substratos. Deve-se pela presença de poros pelo corpo. Exemplos, né? As esponjas, né? Ou espongiários, como vocês podem estar observando aí. Quinidários, animais invertebrados aquáticos. Exemplo, germarinhos, certo? Água-vivas, corais e etc. Plateumintos, vermes de corpo achatado. Exemplos que a gente pode estar observando aí, que é um verme de corpo bem achatado. Nematódeos, vermes cilíndricos, certo? Como vocês podem estar observando a lombriga, que ela tem um formato cilíndrico e as pontas afinando aí, quando pode estar observando na gravura. Os molúsculos, que é um animal de características por possuir um corpo mole, sendo que muitos são protegidos por uma concha. Atualmente, existem mais de 150 mil espécies. Anelídeos, animais invertebrados de corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido em anéis. Exemplos, a minhoca. Artrópodes, animais invertebrados que possuem esqueletos rígidos e vários pares, né? Exemplo, gafanhoto, aranhas, caranguejos e a borboleta. Equinodermos, animais marinhos, como exemplo aí, né? O ouriço do mar. Temos também a estrela do mar, que traz aí no livro de vocês a gravura, certo? Cordados. Os cordados são animais que possuem a coluna vertebral, certo? Porém, agora a gente pode estar observando que existem animais que não possuem essa coluna vertebral no meio dos cordados, como um exemplo aí, o peixe bruxa, que vocês podem estar observando aí na gravura. Mas trazemos para nós, né, como um conceito que a maioria desses cordados, eles têm uma coluna vertebral. Temos como exemplo, né, o tigre, né, que eles têm e possuem a coluna vertebral. A coluna vertebral tem 4 funções, né? A primeira é sustentar a cabeça e os membros superiores, embora permita liberdade de movimentos. Segundo, capacitar o bipedalismo. Terceiro, fornecer fixação aos vários músculos, costelas e órgãos viscerais. Quarto, proteger a medula espinhal e dar passagem aos nervos espinais.
podem pegar o livro também e acompanhar lá na página 197, certo? A nossa coluna vertebral, ela possui 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacro e 4 vértebras cóccixes. Vamos agora, pessoal, ver um pouquinho do que seria a simetria que a gente falou aí anteriormente. Quando é que a simetria acontece? Ela acontece, pessoal, quando dividimos um objeto ou uma imagem em partes que coincidem, como vocês podem estar observando aí. Se pegarmos uma folha de papel e dividirmos ao meio, certo? E as partes delas ficarem sobrepostas, aí a gente vai estar o quê? Formando o nosso eixo assimétrico, ou seja, simetria, como vocês podem estar observando aí no nosso slide.